Bom dia, graça e paz. Domingo passado eu falei sobre a questão de estarmos ouvindo hoje sobre o livro de Atos, precisamente do capítulo 16, que você possa deixar já aberto a sua Bíblia. E nós estaríamos especificamente falando sobre o versículo 31. Mas nós vamos fazer uma leitura que começa a partir do versículo 27. Nós não vamos ler toda a história, para que a gente possa ganhar tempo e possamos estar agilizando. A nossa meditação, a nossa reflexão que nós vamos ter do versículo 27 até o 34. Livro de Atos, capítulo 16, a partir do número 27, o versículo. Essa passagem é uma passagem bem conhecida. Fala de quando Paulo e Silas, eles foram presos na cidade de Filipos. Se você quer conhecer toda a história, você lê do começo, a partir do versículo 21, mas nós vamos estar fazendo a leitura a partir do 27. Diz assim: Aí o carcereiro acordou, quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, eles e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhe deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora eles criam em Deus. Amém? Uma passagem muito linda. E vamos pensar aqui um pouco. Às vezes, as nossas vidas, olhando para você, vamos nos colocar aqui, muitas vezes não sabemos por que e qual a razão de tudo, de tudo isso com relação ao que nós estamos passando, essa situação de muito sofrimento. E aí nós olhamos, fala assim: de quem será a culpa? Ou nós somos culpados? Nós queremos justificar por alguma coisa que não sabemos até. Estamos passando por situações de sofrimento e não sabemos qual a razão, se temos culpa ou se não temos culpa. Mas olhando para uma situação assim, talvez seja por uma negligência nossa, por uma situação que nós criamos para nós mesmos, que nós cometemos na nossa vida. A gente é assim, aloprado, a gente é meio assim, alucinado, a gente está sempre correndo, não sei atrás do quê, mas nós estamos correndo, Aí a vida nos proporciona a certo momento que a gente venha cometer algum deslize, alguma negligência. E pensando dessa forma, muitas vezes, quando nós estamos assim, com problemas, estamos passando por situações e circunstâncias na nossa vida, as coisas assim não saem da nossa mente. E aí você está lá pensando,
naquilo que, qual é a solução, como você vai acertar a sua vida, como que se busca ou como encontrar uma solução. E aí você sai da sua casa, tudo agitado, correndo, horário atrasado, e aí pega e vai saindo, entra no carro, às vezes vai a pé, e esqueceu todas as portas ali abertas, portões, cadeados abertos. E aí não sabemos qual é a consequência de tudo isso aí. Eu queria falar sobre o fruto da nossa negligência. Qual é esse tipo de resultado, qual o fruto que nos vai dar, assim, né, na nossa vida? Já não basta o mal de cada dia, né? Nós passamos dia a dia, assim, com relação à preocupação das contas que vão ser pagas, né? Agora, bate esse desespero, quando nós voltamos para nossa casa e encontramos ali todas as portas abertas, e aí encostamos no carro, às vezes sentamos na sarjeta e ficamos ali lamentando, chorando, né? Nós ficamos desesperados, bate um desespero por imaginarmos o que nós vamos encontrar lá dentro da nossa casa. O que será que levaram? Será que levaram a nossa esperança embora? Será que foi coisas materiais? O que será que aconteceu com essa consequência da nossa negligência? Dá vontade, muitas vezes, dependendo da situação de cada um, até morrer. Antes eu tinha tudo. Tinha minha casa, todo o meu conforto, tinha todas as minhas coisas, podia deitar, dormir, podia sentar, podia ver televisão, podia escutar. E agora passava um filme na minha cabeça, o que será que eu vou encontrar dentro da minha casa? Vamos olhar o versículo 27 da nossa leitura de hoje, para que a gente possa pensar um pouquinho. Guarda essa colocação como exemplo, porque lá no final a gente vai encontrar uma resposta para isso. Porque tudo na vida tem que ter início, né? Tem que ter o começo, tem que ter o meio e tem que ter o fim. Porque senão nós não vivemos a nossa vida, nós não vivemos em tudo que nós começamos. Eu sei que nessa vida aqui, de correria, de sonhos, de realizações, de desejos, de vontade, muitas coisas, nós começamos uma coisa, não terminamos. Começamos outra coisa, não terminamos. Começamos outra coisa, não terminamos. E isso se chama negligência. Como será esse fruto dessa nossa negligência? Vamos ver aqui com relação ao carcereiro, no versículo 27. Quando o carcereiro, ele ali despertou, esse momento ali, né, do sono, vendo que as portas estavam todas abertas, qual foi a reação dele? Qual foi a reação do cárcere? Né? Ele puxando a sua espada, e aí ele falou assim: agora eu vou provocar um araquiri, vou me matar. Vou me suicidar. Quem está dizendo não sou eu, está escrito aí. Nós acabamos de ler. Supondo que os presos tinham fugido. Essa situação é para que a gente possa pensar como que era antigamente essa situação de uma pessoa que ficava responsável de tomar conta dali dos presos, ali nas celas. Era um momento, né, que ao invés de esperar ali uma humilhação, o carcereiro ali, né, ele ia sofrer uma dolorosa execução, porque a palavra diz que o soldado romano que permitia ali, né, a fuga dos presos, esse prisioneiro, ele pagava
assim, por aquilo que aqueles prisioneiros passariam. Se era morte, ele ia pagar, assim, passar pela morte. Aí, ele pensando nessa situação, por essa situação que ele passaria ali, por sua negligência, ele dormiu. E tem muita gente que dorme no culto. E aí, quando ele acorda, ele não sabe daquilo que foi pregado, daquilo que foi falado. E a consequência, o fruto, às vezes não é como ele pensa, porque ele ele não pegou assim a palavra inteira. Ele pegou pela metade, ele começou pelo começo, e aí não pegou o meio, e aí o fim, ele fala: eu também estou nesse fim, vou ser abençoado. Mas para que possa ser abençoado, ele precisa passar por uma situação de que seja um meio para que possa ser abençoado. Se ele não escuta o meio, como é que ele vai ser abençoado? Por isso que meia hora de palavra, 40 minutos de palavra, mesmo que a gente não tenha que ter dormido, assim não dormiu o suficiente, dá para a gente se esforçar e poder ouvir assim a palavra de uma forma que a gente fica bem acordado, né? Bem, principalmente quando a palavra fala em termos de que a gente não deva negligenciar, principalmente com as coisas de Deus. Ele já pensou, ele ali agora, pensando que ele ia sofrer essa morte aí, né, que aguardava ali o prisioneiro, ia ser para ele. Talvez olhando para nós, olhando assim para essa situação, quando nós ali esquecemos as nossas portas ali, né, os cadeados abertos da nossa casa, da nossa empresa, as coisas, tal como os nossos negócios, também da nossa família e da nossa carreira profissional. Tudo isso aí é colocado, assim, nesse sentido que a gente possa olhar se realmente nessas áreas nós temos sido negligentes. A palavra que nos mostra em relação ao carcereiro, ela é muito forte. Por que que o carcereiro reagiu ao acontecimento, ali tentando tirar a sua própria vida? Qual foi a razão? Sem mesmo ele verificar ali o que tinha acontecido, se os presos estavam dentro da cela. Ele simplesmente tomou aquela decisão. Ele fechou seus olhos, ele ficou cego, né? Ele não pensou duas vezes para tirar sua vida, porque assim resolveria o seu problema, o nosso problema. Muitas vezes nós fazemos isso também. Agora, olhando assim, como carcereiro, somos nós assim, quando nós esquecemos a porta aberta da nossa casa, e ao invés de nós, assim, entrarmos logo para dentro de casa para ver logo o que aconteceu, nós ficamos ali, tentando não adivinhar, mas sofrer antes do parto. Antes do filho nascer, a mulher já está sofrendo, está berrando, assim, no sentido, perdão a palavra, assim, já está gritando de dor. Mas imagina na hora do parto como é que vai ser num parto natural. Hoje já tem recursos, que já faz um parto induzido, aí praticamente ele não sente, mas olhando pela vida da forma que Deus criou, como seria o nascimento. É dessa forma que nós estamos olhando aqui para esse carcereiro, como que realmente ele estava assim reagindo em tal situação que ele estava passando. Quando nós pensássemos que se nós entrássemos para a nossa casa, para dentro da nossa casa, e olhar lá que o que levou, o que está faltando, fazer lá o nosso, se você tem seguro, fazer a nossa relação ali, para ver o que nós vamos poder reaver, mas que, na verdade, a maioria de nós não temos seguro de casa, porque nós garantimos a nossa
Segurança através de câmeras, através de guardas, através de muitas coisas que nós temos poder de contratar e colocar ali segurança. Mas quando nós temos que fazer a nossa própria segurança, aí nós falhamos. E depois nós ficamos do lado de fora lamentando. Ficamos ali, chorando, pensando que, no tamanho do prejuízo que possamos ter. Aí, se nós já devíamos um X tanto, aí agora, como é que a gente vai fazer com que não tem mais nada? Quando pensamos que muitas coisas que nós mobiliamos a nossa casa, compramos a nossa casa, compramos ali bens, e ainda não está pago. Ainda falta ser pago. Bate um desespero. Ou não bate um desespero, gente? Mas olha só que maravilha. Vamos olhar aí no versículo de 28 a 30, o que se sucede com relação ali, o carcereiro. Nós vemos ali Paulo, um dos prisioneiros ali, ele, que estava preso, ele simplesmente apareceu ao carcereiro e ele, assim, disse, gritando assim, em voz alta, ele disse o quê? Não faça mal, nenhum para você, não se prejudique, porque todos nós estamos aqui. O carcereiro podia ter evitado todo esse sofrimento, toda essa amargura, toda essa coisa que mexeu com certeza no seu emocional. Mas não, preferiu fechar os olhos. Mas Paulo aparece ali na frente dele. Paulo diz, não tire a sua vida. Parece que Jesus, ele faz a mesma coisa conosco, não? Se a gente colocar que Paulo ali estava na presença do carcereiro como Jesus. Então, quando ele colocou essa situação, o carcereiro, vocês sabem o que é o carcereiro, né? O carcereiro é aquele camarada que toma conta lá dos prisioneiros, na cadeia, no presídio. O carcereiro estava na escuridão da vida. Olha a situação dele. Aí ele pediu o quê? Ele pediu luz, não foi não, porque lá estava tudo escuro lá dentro da cela, e ele pediu luz, porque já tinha acontecido, o que tinha acontecido antes? Um terremoto que deu um tremor ali, e aí balançou tudo, e abriu todas as celas, e por isso que estava tudo na escuridão, e aí pensando que as portas abertas, todos ali os prisioneiros tinham fugido, mas Paulo traz essa situação de alívio para o carcereiro. O carcereiro pediu luz, e literalmente, a luz entrou ali naquela célula. Entrou assim a luz de Deus na vida do carcereiro. É tremendo quando nós podemos ver, porque ele vendo ali os prisioneiros, aquilo, ele ficou tão assim, não é chocado, mas deslumbrado. Ele ficou a ponto de se prostrar ali na frente de Paulo e de Silas. E o que ele disse aí? Ele não resistiu, porque ele estava ali na condição de tremer. Você já fez exame de motorista, não? Quem já tirou o exame de motorista aqui? E quando foi lá que as pernas ficam tremendo assim. Mesmo com todo o controle que a gente tem, com toda aquela coisa de, não, eu sou bom, eu vou lá e vocês que são mole. E aí quando chega a vez dele lá, as pernas tremem mais, que parece que o carro que está com tremedeira. Assim estava ali, o camarada tremendo, todo trêmulo, assim na presença de Paulo e Silas. E não ali resistindo ali os acontecimentos que estava se passando ali, o carcereiro, ele trouxe assim, todos para fora, venham todos para fora, venham comprar, que é tudo de graça, olha só, já usando aquela condição que Jesus oferece todas as coisas, e o carcereiro falou, venham para fora, olha que condição excepcional que Deus proporcionou, aqueles que eram os apóstolos que estavam ali presos, uma condição boa, uma condição nova, aonde ele pôde
ter oportunidade. O carcereiro chegou para Paulo e Silas, ele disse ali o quê? Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? No 31, que diz no 31, versículo 31, vamos acompanhar a leitura junto? E eles ali responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. É mole, não? Você ganha a salvação sozinho e ainda de rodão você leva todo mundo à salvação. Deus é bom, né? Quando nós olhamos para cá. Mas, para uma pessoa ser salvo, ela tem que ter aqui alguma coisa que vai estar aqui exigindo dela, para que ela possa fazer alguma coisa. E qual é essa coisa que ela tem que fazer? Primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é, a pessoa deve crer que Jesus é quem ele afirmava ser. Quem Jesus afirma ser? Abre João aí, 20 e 31. Deixa marcado o livro de Atos, não perde não, porque senão você vai perder a benção final aí. Mas pega João, no livro de trás, é só puxar para o lado, ó, do lado esquerdo, você olha o livro de João, e você vai ali no capítulo 20, e no versículo 31. Diz assim: mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio deles. Fácil, né? Primeira coisa a se fazer. Hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia as pessoas crerem simplesmente porque está lendo da Bíblia, nas Escrituras Sagradas, ou porque você está falando, né? É muito difícil ela crer que Jesus morreu por ela, que Jesus, assim, foi sepultado e ressuscitou por ela, para que o mundo fosse salvo por ele. Mas é nessa condição que nós temos que crer, né? Muitas vezes temos que passar por um acontecimento, olha que bacana aqui, ó, um acontecimento doloroso na nossa vida, para que possamos ter a nossa própria experiência com Deus. Todo aquele que crê em Jesus teve a sua própria, ou deve ter a sua própria experiência com Deus, porque dificilmente uma pessoa chega ao Pai através do amor. Vamos ver aqui, quem que chegou aqui a Deus, quem chegou aqui ao Pai pela dor, pelo amor? Ou você que está ouvindo, quem foi que chegou? Quem foi? Nós não encontramos, mesmo aquele que a gente fala que já nasceu numa família que era cristã. Se você puxar o histórico da situação dessa pessoa que se diz, você vai encontrar alguma rebarbinha lá atrás. Houve algum probleminha entre pai, né, pai e mãe, houve algum tipo de rejeição, sabe assim? Aceitação, dor no parto, sabe? Muitas coisas que você suponha que possa ter acontecido. Porque a partir do momento que houve a queda de Adão ali, né, Adão e Eva no paraíso, não existia mais nada nessa vida que não seria por dor, que seria conquistado. Porque Jesus falou o quê? Jesus, na pessoa do Pai, o Criador, disse que nós teríamos que comer agora, mas não mais de graça, que cada um teria que trabalhar para o seu sustento.
Então ninguém chega a Deus por amor. E pode buscar. Por isso que você olha assim para você, ao redor de você, aonde você for, você não vai encontrar essa alegria que é manifestada por momentos, porque muitas vezes, eu falo que com certeza, talvez 10% dessa vida que nós vivemos, eu não sei quantos anos cada um de vocês já viveu, é de alegria, 10%, e 90% é de cara carrancudo. Deixa eu ver quem está sorrindo aqui hoje, deixa eu ver aqui, você sabe por quê ou não? Porque uma dor de cabeça tira a paz, um copo quebrado tira a paz, um filho que cometeu alguma coisinha tira a paz, tudo tira a paz nesse mundo, ou não é verdade? Papai tira a paz, mamãe tira a paz, filho tira a paz, firma tira a paz, o que não tira a paz? E eu creio que Deus fez tudo perfeito. A única coisa que talvez assim no sentido assim que Ele deixou algo para nós, Ele deixou 10%, não, 10 não, 1%. Ele fez 99% perfeito e deixou 1% para nós, para que a gente pudesse tomar a decisão, ter uma vida de relacionamento com Ele, sim ou não. E nós resolvemos dizer sim. Amém? Como nós nos enganamos, né? E aí pensamos que estamos no caminho certo. Mas não. Pode pensar direito. Sai para entregar uma pizza, fura um pneu, a pizza chega fria. Não é, estou pegando em você não, mas estou falando daquele comercial. O cara fala, devolve, dá o dinheiro aí. Quantas outras coisas que são entregues, chega lá, está faltando alguma coisa, não tem jeito. Eu não vou fazer uma aposta, porque as minhas apostas ficaram lá no passado como velha criatura, mas eu desafio você a trazer alguma coisa que dizer, eu sou 99% feliz e 1% só de tristeza, porque antigamente eu dizia assim, a gente vive 90% de uma vida de felicidade, e 1% que é a morte, nos tira a alegria de viver, porque morreu alguém, aí aquela 1%, isso antes como velha criatura, mas em Deus, em Cristo, em Jesus Cristo, eu aprendi a coisa ao contrário, 99% é de tristeza, 1% em Jesus é a alegria para a eternidade, amém não? Pare para pensar um pouco, pare para meditar, viver aqui é condição de forasteiro, nós somos aqui de passagem, nós estamos aqui para enfrentar tudo, mas se cada um de nós formos enfrentar tudo com a força, com a nossa sabedoria humana, com a nossa capacitação de conhecimento que nós adquirimos, nós não vamos chegar ali na esquina. Mas eu falo assim, que o pouco com Deus é muito. Não adianta ficar você estudando dia e noite, se matando para estudar, e aí você vai fazer a prova, e aí você vai fazer o concurso, chega lá você está com sono, porque está fadigado, está cansado, aí o que acontece? Não é aprovado, não passa, e lá vem a bronca do pai, da mãe, da mulher, do marido, você estudou, você isso, você aquilo, e aí põe tudo quanto é nome na pessoa. Gente,
Com Deus é assim. Nós temos o nosso compromisso, nós temos que fazer a nossa parte. Faça a leitura uma vez, faça a leitura 2 vezes, faça a leitura 3 vezes. Esse é o nosso conhecimento. Conheceu? Agora, quem vai nos capacitar? É Deus quem nos capacita. E quem nos dá sabedoria? Não de homem, é Deus que vai nos dar. E nós vamos lá cantando e saímos de lá, sabe, com o nosso, né, fardo, assim, com aquele nosso feixe cheio, né, porque nós saímos de lá vencedor. Talvez você não crê. Talvez você não crê. Mas é isso que acontece. Quando nós olhamos aqui como exemplo, né, daquilo que nós estamos aprendendo aqui com o carcereiro, que teve que passar por uma situação, e como que eu disse que todos nós passamos por uma situação de dificuldade, por alguma coisa dolorosa, nós passamos para que nós possamos ter, assim como o carcereiro, ter a nossa própria experiência, para que nós possamos, assim, conhecer Jesus, que vai fazer toda a diferença na nossa vida. A segunda coisa é crer no que Ele fez. O que Jesus fez? Vai para Coríntios para frente aí, anda um pouquinho para frente, passa o livro de Atos, que é facinho, e aí você chega em Romano, você bate na porta de Romano, mas você não entra em Roma e você cai ali no estado do Coríntios, entendeu ou não? E é 1 Coríntios 15. Ainda bem que a arena lá agora é nova, então vale a pena a gente visitar, tá certo ou não? Aqui também a arena aqui é velha, mas é nova, está sempre se renovando. 15, 3, 4. 1 Coríntios 15, 3, 4. Crer no que Ele fez. Diz assim: eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, não é? Como está escrito nas Escrituras. É crer, basta crer. Cristo disse para nós que nós temos que crer. Diz que nós temos que confiar. E que nós temos que fazer o que nesse sentido de crer? É depender, né? De quem que nós temos que depender? E que nós temos que ter fé em algo. Essa é a nossa condição que temos. Quando nós usamos essa colocação de crer para a questão da nossa vida espiritual, para referir-se com a relação à salvação, né? Crer, geralmente, ela é usada, assim, nós usamos nos termos crendo que Jesus, porque já foi passado o que aconteceu. Então é pela fé que nós temos que crer. Se fosse nesse momento que nós tivéssemos Jesus nos contando, nos falando, nós íamos falar que nós temos que crer. Mas nós não estamos vendo, nós estamos ouvindo. E aí nós temos que crer, nós temos que viver crendo naquilo que as palavras assim estão dizendo nas Escrituras Sagradas. E para isso nós temos que buscar, assim, e nós, em termos de pessoa, que nós temos que crer no acontecimento, né, único. É um acontecimento único que acontece, mas ela é uma condição permanente na nossa vida. É uma única decisão que nós temos, mas ela é permanente para toda a nossa eternidade. Essa é a condição de a gente falar que crê. A verdadeira fé que você e eu, né, que nós temos, é sobrenatural. É algo inimaginável, assim, no sentido de a gente, às vezes nós mesmos duvidamos, mas ela é sobrenatural.
mas ela é um dos maravilhosos, assim, um dos maiores, né, assim, e maravilhoso, né, acontecimento de Deus, que acontece e que produz alguma coisa no nosso coração. Caio falou semana passada a questão do coração aquecido. Você se sentiu o coração aquecido ou ele está ainda meio morno ainda? Passou uma semana, não foi a pregação, não foi sobre a questão do coração aquecido, sentindo essa coisa, como é que está o seu coração? Está aquecido já? Não. Por isso que eu disse que eu iria pregar hoje sobre Atos 16, 31. Se ainda está né, ainda está o motor ainda não esquentou, então vamos agora pegar aí, vamos acelerar o passo agora. Olha aí, o que diz em Efésios 2:8? O Caio já sabe, fala aí, Caio, de cabeça. Vocês são salvos pela graça, né? Pela fé. Não é pelas obras que cada um de nós fazemos. Tem muita gente fazendo obra pensando que tem a salvação. Então, a própria pregação, nós estamos aqui, o Caio, ele chutou a bola. Eu estou matando no peito e estou cabeceando para vocês. Agora você agarra ou você vai deixar passar no meio das suas duas mãos assim, ó? Como aquele goleiro que abre as pernas e passa no meio das pernas deles. Frangueiro. Você não é frangueiro, né? Essa é a única maneira que nós podemos pensar, pela qual a pessoa pode obter, sabe, assim, a verdadeira justiça de Deus. É pela fé salvadora. Amém? Essa fé é sobrenatural. Muita gente eu vejo contando história de sobrenatural, mas não de coisa de Deus, mas coisa do outro lado, que imagina ser do outro mundo. Esse mundo é esse mundo que nós contamos isso aí, mas as coisas do outro mundo que nós não conhecemos, esse é o sobrenatural, é o mundo de Deus. É esse aí que nós temos que ter na nossa vida. Mas não essa coisa que a gente prega, né, em relação às coisas que acontecem. Vamos pensar um pouquinho aqui, para trabalhar mais um pouquinho com relação à nossa fé salvadora. Consiste em 3 elementos. Então, põe na tua cabeça aí, põe o dedo na sua cabeça. Essa é a primeira condição mental. Primeira coisa que nós temos, a mente compreende, a mente entende o que é o Evangelho e a verdade de Cristo. Começa por aqui, ó. E passamos para onde? Para o emocional. Segunda coisa, emocional. Dependendo do estado de espírito que nós estamos, né, a pessoa aceita a veracidade, os fatos, né, com tristeza, mas, né, no sentido dos pecados. Mas ao mesmo tempo, ela sente a alegria pela questão, assim, no sentido de ter a misericórdia de Deus. Então você sente a tristeza fica triste pelo pecado, mas você fica alegre porque tem graça, tem misericórdia de Deus, e aí nós ficamos felizes. E a terceira coisa, a questão é a volitiva, no sentido de que nós temos aqui o pecado que nós submetemos à vontade, né? O pecado submete à sua vontade, que seja a de Cristo. E como é isso? Né? E confia nele como sendo a nossa única esperança para a salvação. Amém, não? Então nós temos que pensar que nós temos que ter o mental, o emocional e o volitivo, quer dizer, essa condição de confiar, né? Que saber que nós, né, somos pecadores, mas que nós somos salvos na condição da esperança que é nos dada em Cristo Jesus. Agora, para que a gente possa estar finalizando aqui, eu quero que você volte o livro de Atos e vai lá no versículo 32, para que a gente possa finalizar. O que falava quando diz que Itu é cidade lá de São Paulo, mas, né,
e tu, né? E tu e tua casa será salvo. Qual é essa condição? A palavra de Deus foi pregada ali, né? Foi pregado porque o carcereiro levou ali os apóstolos, no qual a palavra foi pregada para todas as pessoas que estavam ali. Quais são as pessoas que estavam ali na casa do carcereiro? Todas as pessoas da sua família. Estava ali também quem? Estavam os servos que estavam ali, hóspedes da casa deles, que estavam ali também, compreenderam e entenderam o evangelho que foi pregado. E eles creram. Naquele momento, todos que estavam ali, todos que se encontravam ali sob a autoridade do carcereiro, todas as pessoas que estavam ali, eles compreenderam o evangelho e eles creram, e por isso eles foram salvos, né? Mais uma condição aqui: isso não inclui as crianças, porque as crianças não entendem o evangelho. E olhando para isso, muitas vezes nós tomamos crer em Jesus e será salvo, né? Tu, né? Você e sua casa, todas as pessoas. Não é verdade. Aqueles que ouviram e tomaram a decisão, porque creram, foram salvos. Mas as crianças não estão inclusas. Percebe não? Essa condição? Por isso que vamos olhar um pouco, concluindo, a negligência. Olha bem essa palavra, negligência do carcereiro. Resultou o quê? Na salvação. Primeiro, na sua salvação. E segundo, na salvação de todas as pessoas que estavam ali com ele naquele momento na casa dele. Então, quando nós fazemos células, quando nós fazemos um velório, quando nós fazemos um casamento, quando nós realizamos qualquer tipo de acontecimento, talvez a maioria daquelas pessoas que estão presentes, elas possam ter a oportunidade de escutar do evangelho, crer e ser salvo, mas as crianças não são salvos, não estão inclusas nessa condição. E o maior bem, o maior que seja legado, o maior assim que seja a continuidade da nossa vida, ainda não está salvo, gente. E de quem é essa responsabilidade? É sua? É sua? É sua? Sua? É nossa. Que cremos e temos Jesus no nosso coração, e nós temos a salvação. Então, qual é a condição? O que acontece com essas crianças? Vamos pensar um pouco aqui. Essas crianças ficaram na nossa responsabilidade dos pais. Elas ficaram, né? A palavra diz, o que Jesus falou? Se crê em mim, se permanecerdes em mim, é uma condição que Jesus dá. Se permanecerdes em mim, ele vai primeiro. Nós vamos fazer pedido, ele vai nos escutar. Tá certo ou não? Se a gente fazer os pedidos nossos aqui na nossa cidade, ele vai, porque vai nos abençoar, vai escutar. Se permanecer nele, o que nós vai acontecer conosco? Nós vamos dar o quê? Muitos frutos, quando nós permanecemos neles. Então, olhando para você, olhando para cada um de nós, olhando para aqueles que estão em nossa volta, as pessoas, se nós permanecermos firmes na nossa caminhada com Deus, nós vamos ter condições de ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. Nós vamos ter condições de pregar o evangelho para ele. E ele poder, quando com uma idade de maturidade, ele poder tomar a sua própria decisão e crer no evangelho que for anunciado, e ele poderá ser salvo. Amém? Então, gente, parece que a nossa história de salvação individual termina aqui. Mas e aqueles que dependem da gente? Quem depende da gente? Não é só o filho, não. É todos aqueles que não escutaram ainda
as pessoas que não escutaram o Evangelho. É a nossa família, é os nossos vizinhos, é o nosso bairro, é a nossa cidade, é o mundo. Por isso, particularmente, que nós possamos ser desafiados a poder, assim, encerrar o nosso culto de hoje, para que a gente possa, assim, guardar essa palavra no coração, e que o nosso coração possa ser realmente um coração aquecido, para que a gente possamos manter firme na nossa caminhada com Deus, para que a gente possa nos preparar e poder passar isso para as pessoas, principalmente nossos filhos, que dependem de nós, e que qual nós somos responsáveis por eles. Agora, vamos fechar o nosso exemplo da questão da negligência que nós falamos na introdução. Pega aí o livro de Salmos 127, para a gente poder encerrar com chave de ouro. Quem tem chave de ouro aí? Qual é a chave que você tem aí? É de bronze, de ferro, de latão? Então agora eu vou passar para você a chave de ouro do seu carro, da sua casa, da sua família, do seu negócio, para tudo. Salmo, abre assim a Bíblia no meio, assim, ó. Feche os olhos, agora você pode fechar os olhos. Ponha bem no meio da Bíblia e abre a Bíblia assim. Olha lá, o meu abriu no Salmo 78, mas eu quero 127. A Bíblia não é loteria não é sorte não, viu gente? Isso aqui é só para você abrir o livro de Salmo, tá bem ou não? Vamos ler aqui. Que você possa pegar esse versículo, que você possa pregar ele no seu caderno, que você possa pregar ele na tua parede da sua casa, na porta da entrada, do seu trabalho, aonde for. 127:1 diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, olha só, se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-las. Se o Senhor não proteger a cidade, né, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Gente, não adianta vocês pegarem uma porta da sua casa, colocar aquela de ferro, de aço, e colocar lá que tipo de fechadura que for, vocês colocarem câmera de segurança, vocês contratarem, se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar, tudo dinheiro jogado fora, tudo dinheiro jogado no ralo. Que você e eu possamos tomar posse, Salmo 127:1, que a sua casa possa ser edificada por Deus, desde o alicerce até a vinda de Jesus. Que você não precise contratar, mas que você possa crer que Jesus, Ele é o nosso maior segurança e a nossa maior arma que nós temos. Qual é a arma que você tem, que você carrega? Mostra para mim. Qual é a arma que você carrega? Muitos têm vergonha de carregar. A nossa espada está aqui, ó. Essa é a nossa arma, que nós vamos lutar sempre. Amém? Vamos estar nos levantando. Oramos. Senhor nosso Deus, nós queremos dar graça porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o Deus criador de todas as coisas. Tu és santo e poderoso. Tu nos fizeste segundo a vossa imagem e semelhança, mas nos deste e nos criaste com o propósito de ser família. E sabemos que nós falhamos, porque o mundo mudou, Senhor. Não a Bíblia não mudou, mas o mundo mudou. Nós mudamos. E nós queremos que a Bíblia se nos adapte a nós, mas o mundo não é dessa forma. A tua palavra não se muda um tio. Nós é que queremos mudar. Portanto, Deus, nós queremos agora com um coração humilde, nós queremos reconhecer que nós temos feito coisas, temos praticado coisas que têm sido como carcereiro. Nós temos sido negligentes
na nossa vida pessoal, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos, em tudo, Senhor. Por isso nós queremos pedir perdão e queremos, Deus, reconhecer que a escuridão que nós caminhamos, nós não queremos mais, assim como o carcereiro estava ali na escuridão, e ele buscou a luz, e veio a luz que ilumina, Senhor, que é a Tua palavra sobre a vida de cada um de nós. É essa luz que nós queremos pedir que o Senhor venha clarear nossa mente, venha clarear o nosso emocional, venha clarear, Senhor, a nossa decisão de crermos, Senhor, que Jesus já morreu por todas essas coisas desse mundo, Deus, e que tudo isso aqui, Deus, é passageiro, que nós possamos ter uma vida renovada na Tua presença, Senhor. Nos perdoa, Senhor, Pai, e nos limpe e purifique de toda, Senhor, injustiça, de toda prática, Deus, que não está de acordo com a Tua verdade, e nos faz uma pessoa renovada, que nós possamos, Deus, colher o fruto, esse fruto que foi colhido pelo carcereiro e a sua família, que tudo isso nós queremos receber, o fruto que seja da salvação, que é pela fé, de forma sobrenatural, Deus. Nós cremos, Deus, na eternidade. Nós temos que Jesus morreu e que Ele foi crucificado ali e que Ele ressuscitou por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida na Sua glória. Por isso, Senhor, nos ajuda para que possamos, assim, estar fortalecidos assim, na nossa fé, na nossa vida espiritual, para que possamos caminhar em glória, Senhor, para que possamos caminhar por meio a todas essas circunstâncias, por todas essas labaredas de fogo que nos atenta, Deus, a tentar a cair, a sair da Tua presença, mas, Senhor, que nós possamos, Senhor, passar por isso, mas que possamos chegar, assim, à reta final, para que possamos colher dessa bênção, ver toda a nossa família, e nós podemos passar para os nossos filhos, que ainda não conhecem da Tua palavra, que não tiveram a oportunidade de se decidir, que nós possamos ser essa pessoa a ensinar, para que eles possam a conhecer da Tua graça, da salvação. Te pedimos em nome de Jesus, pedimos, Deus, que o Senhor esteja com cada um dos nossos irmãos aqui, abençoando, Senhor, na vida espiritual, abençoando na saúde, curando aqueles que estão com enfermidade, que o Senhor venha restaurar. Pedimos, Deus, que o Senhor esteja cuidando daqueles que estão com necessidade, com porta de emprego a ser aberto, que o Senhor prepara um melhor emprego, que o Senhor venha estar, Senhor, abençoando nos trabalhos, nos negócios, em tudo, Deus. Naquele que tem, Senhor, Pai, a necessidade do trabalho, do ganho do dia a dia, que o Senhor venha abençoar para que cada um possa aqui estar colhendo do seu fruto, do seu trabalho, do seu próprio suor, Deus. Abençoa, Deus, para que haja unidade na família, haja o perdão, haja a restauração, Deus, que haja, Deus, a comunhão, haja a unidade da família dentro da casa, dentro do lar, Senhor, Pai. Nós queremos pedir, Deus, ainda por um domingo na Tua presença, onde possamos degustar, Deus, daquilo que é a Tua, assim, a Sua providência com relação ao nosso almoço, a nossa família, Deus. Queremos pedir que o Senhor venha estar abençoando a nossa semana, que seja uma semana, Senhor, cheia, Senhor, de trabalho, mas cheia de vitória, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Podemos estar se assentando, o culto está encerrado. Deus o abençoe, tenha uma ótima semana em nome de Jesus.